Como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre relacionamentos abusivos. Só que eu quero que vocês entendam que hoje a conversa ela não vai ser de uma maneira rasa, ela não vai ser uma maneira pautada no senso comum, ela não vai ser uma conversa que vai caber espaço para vitimismo e nada do tipo. Hoje nós vamos conversar como adultos, como nós podemos identificar o relacionamento abusivo, como nós podemos agir sobre ele, entender as suas raízes para que a gente possa modificar, tá bom? Então hoje vai ser uma aula um pouquinho mais densa, mas é necessário. E por que que isso é necessário? Porque diversas vezes eu tenho recebido no consultório pessoas que vêm com características de um relacionamento abusivo ainda no começo e não percebem. Então eu vou ensinar para vocês como entender esse relacionamento abusivo desde o início e evitar que aconteça. E caso você já esteja passando por ele, eu vou te dar o passo a passo para você entender e conseguir sair, tá? Então vamos começar? Primeira parte que nós precisamos, e eu já vou começar a, a desenhar, porque agora eu sou um artista. Primeira parte que nós precisamos entender que o relacionamento abusivo, ele não começa aos gritos. Vou deixar bem isso aqui. Por que que é importante entender isso? Porque muitas pessoas, especialmente quem tá de fora e começa a ajudar, acha que o relacionamento abusivo começou daquela forma, que a pessoa, ela já começou agredindo o outro, começou com abuso psicológico sobre o outro, começou com abuso simbólico sobre o outro, mas não é assim que funciona, tá? O relacionamento abusivo, normalmente, ele começa de uma forma intensa, intensa. É importante, já vou deixar bem claro aqui. Tudo que começa intenso termina intenso, tá? Nós não somos mais adolescentes para acreditar que amor é aquilo que começa de uma forma avassaladora. Isso daí é outra coisa. Pode ser paixão, pode ser empolgação, na maioria das vezes é tesão e nada além disso, tá? Então tudo que começa intenso termina intenso. Grave isso. Então tá, voltando pro relacionamento abusivo. Ele não começa aos gritos. Começa com uma pessoa sempre te presenteando, uma pessoa te dando atenção exacerbada, exacerbada, uma pessoa que é muito fora do padrão desde o início. E o que que eu digo fora do padrão? Aquela pessoa que é disponível demais, te elogia demais, que tudo que você precisa, ela tá ali para te oferecer e ela nem te conhece ainda, tá? E tudo isso faz você acreditar que conheceu a pessoa perfeita. Então você olha para aquela pessoa e fala assim: nossa, do jeito que ela aparece na minha vida, é a pessoa perfeita, tá bom? E aí, o que que nós precisamos entender? O abusador ou abusadora, é importante entender isso, que não é somente homem que abusa. As formas são diferentes, mas existe tanto homem quanto mulher. O abusador, ele vai ter algumas qualidades, seja uma beleza, tá? E beleza é subjetivo, então o que você acha bonito eu posso achar feio, mas não importa. Para você vai ser uma beleza totalmente diferente. Ele pode ser uma pessoa simpática demais. Ele pode ser uma pessoa que tem uma inteligência que te atrai, então você pode ser atraído pela inteligência, tá? Vamos colocar aqui. Inteligência. Inteligência. Pode ser uma pessoa que é muito carismática. Ou se você acertou na loteria ao contrário, tem todas essas qualidades e mais algumas. Todas as qualidades. Então, assim, é importante a gente começar a entender isso, que o abuso ele não começa aos gritos e, na verdade, ele começa de uma forma muito gostosa, muito intensa, que parece que você encontrou a melhor pessoa da sua vida. Só que, infelizmente, isso é um conto de fadas.
E falando em conto de fadas, é importante. Muitas vezes o abusador, ele tem uma força sobre a vítima, por quê? Porque a pessoa não é ancorada na realidade. Uma pessoa que não é ancorada na realidade cria ilusões de como deveria ser. Deveria ser o relacionamento. Relacionamento. E aqui a culpa é de quem? De quem assiste os filmes da Disney, de quem vê um monte de romances e que vê um monte de coisas e não acredita que aquilo tem uma mensagem por trás e não somente a perfeição de um relacionamento. O abusador normalmente ele vai transitar nessa faixa, tá? Então ele vai entender o mundo que você tem, aquilo que você deseja e de certa forma ele vai te entregar. Então é importante, e eu sempre digo isso e vocês vão me ouvir sempre falando, estar ancorado na realidade, porque a realidade te mostra a vida. Deixa eu pensar. Perfeito. Então nós precisamos agora, a partir de agora, definir o que é abuso, tá? Temos o abuso físico, e esse abuso físico é pautado pelo quê? Agressões. Agressões. Meu Deus, eu preciso muito aprender a escrever isso daqui direito, porque minha letra é horrível. Mas, em minha defesa, nem na época de escola e faculdade eu costumava a escrever. Então, estou aprendendo. Um dia, talvez, eu faça caligrafia para isso daqui ficar melhor. Tá? Então, nós precisamos entender que as agressões, o abuso, ele pode ser físico, tá? Agressões, beliscões e tudo que toca ao seu corpo. Esse daqui é o mais comum que nós vemos. Depois nós temos o abuso psicológico, que são falas negativas. Essas falas negativas sempre vão colocar você no lugar de algoz. Como se você estivesse errado. O abusador, ele vai conseguir inverter a situação para que você saia sempre como errado na situação. E o importante é dizer aqui, nós estamos falando de um caso abusivo, tá? Às vezes, num relacionamento saudável, o que você acha que é abuso não é. É apenas uma conversa entre vocês por gostos do casal. Então é importante deixar isso. Mas voltando. O abusador, ele sempre vai colocar você numa posição de algoz. Que você que tá... Ele vai inverter. Você que vai ser abusador, tá? Com falas do tipo, você é uma pessoa muito ruim. Eu sempre fiz tudo pra você. Sempre fiz tudo. E você não valoriza. Não valoriza. Então o abusador vai vir sempre por este lado. Ele vai colocar você na posição que faz tudo errado, que ele é a vítima e por isso ele vai fazer o que é melhor pra você, porque você é incapaz de decidir o que é melhor pra você. Então o abusador ele sempre vai ter esse perfil de fazer as coisas falando que é para o seu bem e na verdade não é. E depois nós vamos ter o último, que é o abuso simbólico. Simbólico. O que é o abuso simbólico? É aquele que a pessoa vai utilizar partes da sociedade para mostrar que você está errado, tá? Então, como que vai ser? Olha, deixa eu pegar aqui um exemplo para ficar mais fácil. Ele não vai criticar você diretamente, mas ele vai utilizar falas para que você entenda. Então, ele vai colocar assim: olha, eu nunca sairia com alguém que gosta de funk. Vou utilizar o funk porque eu vejo na minha cabeça, mas pode ser qualquer coisa. Então, assim, ele coloca algumas condições que ele acha errado no mundo, de uma forma simbólica, não colocando em você, mas para que você entenda a mensagem.
A partir deste momento, como você está apaixonada, como você quer ter uma vida com ele, o que que você faz? Você para de ouvir funk. Por quê? Porque o seu namorado, porque a sua namorada não gosta. Vou colocar aqui um feminino que acontece bastante. Eu não sei como fulana deixa o namorado jogar bola toda quarta-feira. Toda quarta, tá? Por que que ela fala isso? Ela coloca a crítica dela, tá? Em cima de uma terceira pessoa que você conhece, pra mostrar que aquilo ela não aceita, não admite. Ela não tá sendo abusiva diretamente com você, mas ela coloca no outro pra você entender a mensagem. Isso é um abuso simbólico, tá? E a gente consegue aprofundar muito mais nele, mas eu acredito que pra isso tem que ser uma coisa específica falando somente desse assunto. Por quê? Porque o simbolismo dentro da nossa vida, ele é muito importante. O ser humano aprende através de símbolos. E quando uma pessoa consegue utilizar esses símbolos a favor ou contra, ele domina grande parte da nossa vida, tá? Então nós temos esse abuso simbólico. Nós vamos dividir nessas três partes para você conseguir compreender como elas acontecem. Só que uma outra parte muito importante. Todo mundo que sofre com abuso tem uma responsabilidade sobre isso. E aqui as coisas começam a ficar muito complicadas, tá? E eu consigo afirmar para vocês que ficam muito complicadas porque diariamente eu encontro pessoas no consultório. Nós conseguimos ganhar a consciência do que está acontecendo, ela consegue entender todo esse abuso, elas conseguem entender o padrão das pessoas que estão abusando, porque todo abusador tem um padrão, então se ele começa a querer algo de você, ele age de uma forma específica. Quando ele quer te agredir verbalmente, ele consegue agir de uma outra forma bem específica, existem padrões. Então toda vez mesmo que dentro do consultório nós identificamos esse padrão, não vou dizer 100%, mas boa parte dos pacientes recusam a autorresponsabilidade. E por que autorresponsabilidade? Para isso eu vou contar uma história para vocês. Eu tenho uma paciente chamada Fernanda. Obviamente não é o nome dela, mas nós vamos colocar aqui com Fernanda para você entender a história. E a Fernanda é uma menina que trabalha muito, muito trabalhadora, tá? E nesse muito trabalhador, por diversas vezes, ela se viu sozinha, por estar trabalhando de madrugada, por estar fazendo o patrimônio dela crescer, N coisas. Então, Fernanda terminou um relacionamento, e esse relacionamento aqui, eu vou abrir uma parte aqui. Boa parte que esse relacionamento quebrou foi culpa da psicóloga antiga dela. Tá? E aqui eu não sou o salvador da pátria, muito longe disso, e nem desejo ser. Mas por quê? Fernanda estava num bom relacionamento, o que é o anterior a esse que eu tô te contando. Fernanda estava num bom relacionamento e ela foi buscar autoconhecimento, tá? Autoconhecimento. Quando chegou lá, encontrou uma psicóloga que disse que ela deveria se amar mais. Se amar mais. E assim, existe um grande perigo nessa cultura do se amar mais. Por quê? O se amar mais, quando começa a voltar totalmente para você, deixa de ser amor próprio e se torna egoísmo. E espero que vocês estejam preparados para essa conversa. Boa parte do que se prega hoje em dia como amor próprio é só uma maneira de você aumentar o seu egoísmo. Por quê? Porque para você se amar mais, você precisa ter um valor maior. E o valor maior, ele não vem com palavras de afirmação de que olha como eu sou bonito, olha como eu sou bom no que eu faço, olha X, olha Y, olha Z. Não é assim que acontece. O amor
maior, o amor próprio, ele só acontece quando você joga ele para o mundo reconhece o seu valor e devolve para você, tá? Somente assim acontece o amor próprio. Quando você começa a ouvir falando aqui, eu sou muito bonita, eu tenho que olhar no espelho, eu sou bonita, eu sou isso, eu sou aquilo outro, é só um egoísmo disfarçado de amor próprio. Certo? Autoestima, autoestima barata. E te digo, normalmente quem tenta fazer esse tipo de amor próprio, na primeira dificuldade, no primeiro momento que é contrariado, no primeiro momento que precisa enfrentar isso, cai. E se tornam pessoas totalmente agressivas, raivosas, beirando a um instinto animal, tá? Voltando pro caso de Fernandinha. Aí ela foi lá, passou com a psicóloga, bacana, ela falou que deveria se amar mais. E ela começou a se amar mais, ela começou a se achar a pessoa mais bonita, ela começou a fazer tudo que ela gosta. E ela começou a viver uma vida muito boa voltada a ela. Qual que é o problema? Ela tinha uma namorada. E neste momento que ela começou a se amar mais, ela começou a ter menos tempo com a namorada. E tendo esse menos tempo com a namorada, a obviamente, o relacionamento terminou. Por quê? Porque foi uma mudança não estruturada. Uma mudança que apenas uma foi, iludida pelo que estava ouvindo de fora, e mudou tudo. Depois de um tempo elas voltaram, só que, como um vidro, não adianta você simplesmente voltar achando que as coisas vão ser como antes. Porque não vão. Voltou, não se davam mais bem, e coisas aconteceram e colocaram fim. Então, com o tempo, Fernando já começou a trabalhar demais, começou a estudar, começou fazendo coisas, cresceu na vida. Fernandinha foi lá e conheceu uma nova pessoa. Vamos chamá-la de Graziele. Conheceu a Graziele, vulgo Grazi, que era uma pessoa muito bonita, eloquente e disponível. Combo perfeito de um abusador, tá? E aí, nesse combo perfeito, Fernandinha se apaixonou e começou a dar tudo. Dar tudo. Quando eu digo tudo, dar tudo mesmo, tá? Financeiro, amorosamente, abriu a sua casa pra pessoa e N coisas aconteceram. Grazi, percebendo tudo isso acontecendo, pensou: por que não tirar vantagem disso? Então Grazi começou a ter vantagens em relação a isso. Grazi começou a pedir coisas financeiras, programou viagens que só Fernanda pagava. E fez inúmeras coisas. Um dia, conversando com Fernandinha, entendemos o padrão de quando ela queria pedir as coisas para ela. E nesse decorrer do tempo, aqui é importante falar que após 3, 4 meses, a Grazi parou de entregar tudo de bom que entregada. Então não tinha mais beijos, não tinha mais namoro, não tinha mais nada. Apenas a relação entre as duas. Mas qual que é o problema? Neste combo aqui, Fernandinha, que estava sozinha, se apaixonou pela ideia. Porque Grazi, o que que ela fez? Ela conseguiu colocar a Fernandinha dentro de um círculo de proteção onde tudo lhe era dado.
tá? Então, Fernandinha estava recebendo tudo de uma forma intensa, de graça. Então, Fernandinha estava aqui. Essa aqui vai ser a Fernandinha. Fernandinha, cabelos esvoaçantes. Essa é a Fernandinha. A Grazi colocou ela dentro de um círculo, ofereceu tudo isso de forma intensa e aprisionou Fernandinha emocionalmente. Tá. Com o passar do tempo, Grazi cortou todos os estímulos, mas manteve a parte boa. Continuou utilizando a parte financeira. Continuou pedindo as coisas. A ponto de ter um cartão de Fernandinho com ela. Comprando compra do mês, outras pagando mensalidade de escola de filhos, entre outras coisas, tá? Mas voltando, por que eu contei essa história aqui? É uma história muito boa, viu? Acho que se a gente fizesse uma análise dessa história, ela seria fantástica. Talvez um dia eu faça isso. Então assim, voltando para isso. Por que nós temos que ver a responsabilidade? Por quê? Porque Fernandinha percebeu como Grazi agia. Como ela fazia para afastar Fernandinha nos fins de semana. Ela percebeu também como a Fernandinha fazia para atrair o olhar. Então ela começava a mandar reels, ela começava a compartilhar memes no Instagram, ela começava uma conversa aleatória para falar de coisas que ela precisava, sempre que ela ia pedir algo, tá? Então toda vez que ela ia pedir algo, ela tinha um padrão. Junto comigo, Fernandinha descobriu. E aí Fernandinha tinha algumas missões para fazer. Só que aí que tá. Fernandinha sempre falava assim: o dia que a Grazi me bloquear, nada mais vai acontecer. Eu vou parar de falar com ela. O dia que a Grazi me falar o porquê que ela faz isso comigo, vai ser diferente, porque nós vamos parar com essa situação. E aqui tá o problema. Fernandinha não queria assumir a responsabilidade pelo término do que nem tinha. Então, todo momento, Fernandinha colocava a responsabilidade no outro para terminar uma situação aversiva a ela, tá? E toda vez que isso acontecia, eu ia lá com a minha sabedoria, com a minha paz, com o meu jeito fofo de ser e falar assim: tá bom, por que você vai negar a vida? Por que a decisão tem que ser dela? O que você vai fazer? Até quando você vai colocar a decisão dos outros como o parâmetro para sua vida? Enquanto você não decidir, o outro não vai mudar, porque é agradável para o outro tá tendo benefício. Eu sou muito fofo. Eu sou essa pessoa muito fofa, sou soft. E sempre batia nessa tecla com o Fernandinho. Sempre batia, não. Ainda bato que Fernandinho ainda, de vez em quando, Fernandinho é difícil. Fernandinho é difícil de vez em quando, mas melhorou muito. Melhorou muito, mas Fernandinho é difícil. E por que eu tô falando isso? Por quê? Porque quem é abusado também tem responsabilidade. Porque ele entende o ciclo que mantém aquilo. Ele entende o que precisa fazer. Ele sabe como cortar. Mas tem medo de perder o abusador. E aí você deve estar pensando: poxa, mas como que tem medo de perder o abusador? Não é tão ruim, não é aversivo, não é agressivo. Para ele é tudo isso. Mas o abusador, ele entrega algo que é importante para o abusado. Então, se você está sofrendo com esse abuso, você tem que entender o que é isso que é importante que ele está te entregando, tá? O que ele entrega para você que mantém você dentro desse ciclo negativo. Precisamos olhar para isso, tá bom? E aí a gente começa a entender o que é o ciclo da dominação. Como ele acaba entregando isso que é importante, quem é abusado entende esse parâmetro e começa a fazer. Então, por exemplo,
a pessoa dá atenção. Pessoa, o abusador, né? O abusador, vamos apagar aqui e deixar o abusador para ficar mais fácil e a gente não esquecer. Então vamos lá. Vou fazer aqui. O abusador entrega algo importante para a pessoa. Então ela entrega importante. O que que ela pode entregar aqui para ficar mais fácil para vocês? Ela entrega carinho no início. Ela entrega atenção. E vou te falar uma coisa assim. A maior parte dos abusos acontece por causa dessa senhorinha aqui. Atenção. Eu vou explicar pra vocês o motivo disso. Entrega carinho. Opa, atenção. Entrega afeto. Entrega bons momentos no início. Então o início, ele sempre é perfeito. O abusado que vem sofrendo com algumas situações ruins, e daqui a pouco eu vou explicar para você normalmente o que faz ele passar por essas situações ruins, o abusado começa a olhar para aquilo ali e se apaixona por tudo isso. É aquilo que ele quer para a vida dele, é aquilo que ele sempre sonhou, o abusador está entregando. Com o passar do tempo, o abusador começa a entregar menos carinho. Só que ao entregar menos carinho, a culpa é do abusado que fez algo. As frases que você mais vai ouvir de um abusador para o abusado é assim: eu parei de te dar carinho porque você fez X, Y, Z. Eu não te dou mais carinho porque você não tem feito as coisas como antes. O carinho diminuiu porque você se acostumou. Tudo isso quem faz é o abusador. Mas ele começa a colocar toda a culpa no abusado para ter um controle psicológico da situação, tá? Depois, ele para de dar atenção porque ele precisa evoluir. Então, se não vou dar atenção para você porque eu estou estudando demais, eu estou trabalhando demais e você não entende que é para o nosso bem. O abusador, ele sempre vai colocar panos em conjunto e quando ele quiser utilizar isso contra você, ele vai falar assim: tá vendo? Eu ia casar com você, eu ia levar você para viajar, mas a sua atitude, ela fez com que eu parasse, com que eu repensasse. Então ele vai construir um mundo de ilusão com tudo aquilo que o abusado deseja. Na hora que ele não fizer, a culpa é do abusado. Poxa, no caso ali da Fernandinha e da Grazi. Não, eu ia comprar uma aliança pra você, só que na hora que eu fui comprar, você demonstrou que você não estava me dando atenção, porque eu te mandei uma mensagem no WhatsApp e você não respondeu. Normalmente, e parece brincadeira isso, mas normalmente acontece com umas justificativas assim que são no mínimo, né? É no mínimo, eu não consigo nem achar a palavra. É no mínimo desprezível, porque não são coisas validadas, não são coisas importantes, tá? Então ele sempre vai fazer isso. Ele vai diminuir o afeto, tá? E ele para de sair com a pessoa. Então seus bons momentos já não existem mais. Por quê? Porque culpa, sempre culpa do abusado. Aí, o abusado, que está no momento disfuncional, o que que ele começa a fazer? Começa a entregar mais, tá? Então no caso de Fernandinha. Fernandinha deu uma vez um relógio. E aí ganhou a atenção de Grace. O que que ela percebe? Poxa, se eu me esforçar mais, terei mais atenção e voltaremos ao que era antes, tá? O que era antes lá em cima, tudo aquilo que fez ela se apaixonar. Eloquência, inteligência, carinho, afeto, atenção, tudo isso que ela precisa, ela acredita que se ela entregar mais, ela vai receber. E ao entregar mais, tá? Ao entregar mais, ela recebe um pouquinho de carinho, mas rapidamente Grazi para de entregar carinho para ela. O que que ela faz? Ao invés de ela cortar tudo e reestruturar a vida dela, não, ela começa a entregar mais. Então ela vai e dá uma lipoaspiração.
E esse caso é real, tá? O que eu tô contando aqui pra vocês é pura verdade. Aconteceu de fato dessa forma que eu tô contando. Por mais absurdo que apareça, mas no momento que a pessoa está sendo abusada e ela não entende o que está acontecendo, não entende o ciclo do abuso, a outra pessoa consegue tirar muitas coisas dela. Por isso que nós temos muito golpes aí, que é do Tinder com rapazes dando golpe em mulheres mais velhas. Por quê? Porque vai pegar ela exatamente no ciclo da carência ali. Atenção, carinho, afeto, companheirismo, tem a beleza deles, a vitalidade. Então, assim, o rapaz consegue pegar exatamente nesse ponto, oferecer algo fantástico para alguém que já está carente e chega nessa situação. Pô, voltando aqui. Fernandinha vai lá e paga lipoaspiração, paga os cuidados pós-cirurgia, até que o momento, cirurgia, até que o momento ela só está dando e não recebendo nada. Recebendo nada. Ela apenas está sempre fazendo, e Grazi, no caso, a abusadora, que coceria no nariz, meu Deus do céu. Grazi, a abusadora, o que que ela faz? Ela começa a sempre ganhar, entregar um mínimo, porque esse mínimo, essa migalha emocional, é exatamente o que mantém Fernandinha ali. É exatamente essa migalha que dá esperanças de que tem um relacionamento de novo. E por diversas vezes, Fernandinha entende que não vai ter namoro, que Grazi está apenas utilizando ela, mas ela fala assim: "Mano, eu não sei o porquê, tem alguma coisa que me mantém ali, eu gosto da Grazi." E eu sempre falo de uma forma muito educada que é: "Você gosta do quê? São coisas que você criou, é fruto da sua imaginação, me mostra um ponto que ela tá sendo boa, que não tá sendo pra você." A gente traz um pouquinho de racionalidade, tá? E tal. É dessa forma mesmo, é pau, não tem essa conversa de ficar passando mão na cabeça. Por quê? Porque passar mão na cabeça foi exatamente onde ela chegou. Então nós temos que ser mais incisivo com ela. Tentamos fazer por esse lado racional e tudo, e ela não consegue explicar. E aí a autorresponsabilidade dela colocar fim num lado que está sendo ruim, ela simplesmente não quer, porque vai perder o objeto amado, tá? Mas esse objeto amado é mais amado pela idealização que ela tem do que de fato a realidade mostra. E por isso que eu falo pra vocês que a realidade é a nossa melhor amiga. Por quê? Porque ela demonstra o que de fato está acontecendo. Se você está ancorado com a realidade, é mais fácil, é mais simples a mudança, tá? Mas lembra, simples não quer dizer que não vai doer, porque vai, tá? Aí a gente precisa entender o porquê que isso aconteceu, que é o buraco da carência emocional. E aí, meus caros e caras, a gente começa a deixar o jogo um pouquinho mais difícil. Porque tudo isso que Fernandinha passou, tudo isso que pessoas abusadas passaram, tá ancorado na história de vida. E nós vamos explicar isso através de uma coisa chamada esquemas emocionais. E o que que são esquemas emocionais? São modos de vida, tá? E aí um dia eu entro mais a fundo nisso. São modos de vida que são criados a partir da nossa infância, tá? E normalmente estes são os esquemas emocionais que estão ligados às pessoas que sofrem de abuso. Então vamos lá, marcar aqui, ó. Abandono e instabilidade. A frase típica desse esquema emocional, e você pode pegar para pessoas abusadas, são: ele pode mudar, só preciso me esforçar mais. O que que a pessoa tem medo aqui? Talvez a pessoa tenha uma história de abandono, seja do pai, seja da mãe, seja de pessoas importantes ao longo da vida, pessoas que faziam parte da vida dela de uma forma muito ativa, que em algum momento foram embora. E isso gerou uma dor tão grande nela que ela começa a ter medo de perder aquelas pessoas que ela ama. E é neste lugar que o abusador entra, porque de certa forma ele entregou coisas positivas pra ela, tá? Então, normalmente isso aqui é pai e mãe, tá? Pai e mãe. Pode gerar um abandono, e o abandono não quer dizer um abandono físico, mas um abandono das emoções
dessa pessoa, dessa criança, porque ali a gente vai começar a trabalhar um pouquinho mais desde a história da criança, como ela começou a olhar para aquilo ali, até os dias atuais, tá? Então, normalmente, pai e mãe tiveram algumas atitudes que fez a criança se sentir abandonada. E importante, se sentir abandonada porque é o olhar da criança para o pai, o olhar da criança do super-herói, da super-mãe, olhar que foi abandonado para aqueles que ela ama, que deveriam oferecer proteção. Começa a ter esse esquema de abandono e instabilidade. É um dos primeiros. O segundo esquema que normalmente aparece, e assim, às vezes aparece todos, às vezes intercalados, aparece um só que alguns casos aparecem todos. Segundo esquema, desconfiança e abuso. Típico na frase que é: se eu não aceitar, quem garante que o próximo vai ser melhor? Essa frase, essa frase é típica daquela assim: ruim com ele, pior sem ele. Já conheço os defeitos. É quando a pessoa acredita que é melhor ficar com um problema conhecido do que ter a possibilidade de encontrar um problema novo. Qual que é o problema disso daqui? Ela faz uma coisa chamada generalização, que nós vamos chamar de distorção cognitiva, de que já que um é ruim, os outros também vão ser ruins. Mas como ela já sabe lidar com aquele problema, na cabeça dela, ela acha que já sabe lidar com aquilo e resolver, ela prefere ficar com aquele ali que já é o conhecido. É o medo do futuro, tá? Então isso acontece muito. Outro que é muito comum de acontecer é a subjugação, normalmente causado com a frase é melhor ceder do que brigar. Aqui são pessoas que evitam conflitos. E essas pessoas não evitam conflitos somente no relacionamento. Qualquer posição que haja alguém numa posição superior, ela vai evitar esses conflitos. Porque ela acredita que conflito é briga, fazendo com que o outro sempre tenha razão, que a voz do outro seja sempre a verdadeira. Lembrando os casos de abuso, tá? Outra que nós temos muito comum, busca de aprovação e reconhecimento. Significa que, se o Juan gostar de mim, então eu tenho um valor. Por quê? Porque eu vou uma pessoa simpática, carismática, bonita, maravilhosa. Concordo com isso. Então assim, se o outro gostar de mim, significa que o meu valor tá ali. E isso é mais comum do que a gente imagina. Pensa quantas pessoas diariamente não buscam aprovação de terceiros para poder se sentir bem, tá? Então isso é mais comum do que se imagina, tá bom? Outro que aparece bastante, autossacrifício. E o autossacrifício, ele é tão grande que ele vai para outras áreas da nossa vida, tá? E a gente pode entrar nisso em algum outro momento, que é: ele precisa de mim, não posso desistir. Ah, minha cara, você aqui, opa, errei. Ah, minha carinha, você aqui tá achando, sinceramente você tá achando que você pode salvá-lo. Você acha que você é uma heroína. Você acha que o outro quer ser salvo. Só que, infelizmente, eu vou te dar uma notícia. Ele não quer, ele não precisa. Isso é coisa da sua cabeça que está disfuncional. Tá? Por quê? Porque se você tiver que salvá-lo, significa que ele não é para você. Porque quando precisa fazer a mudança, o ser humano simplesmente faz. Ele não espera o outro salvá-lo. Só que o seu sentimento de autossacrifício, que na verdade é um egoísmo. Nossa, e toda vez que eu falo de egoísmo em sessão, como eu perco o paciente? Meu Deus do céu! Eu falo pra ele: olha, tudo que você tá tendo é egoísta
perco o paciente. Mas por que que eu perco o paciente? Não, tá, não perco todos, mas alguns vão embora. Por quê? Porque dói saber que parte daquele sofrimento é porque você tá causando ele. É porque você acha que é bom o suficiente para mudar o outro, e nós não mudamos o outro muda se ele quiser. Só que quando você coloca esse autossacrifício, você assume a responsabilidade de mudança do outro para você. Então você começa a se cobrar mais, você acha que é você que vai fazer a pessoa mudar, e isso só vai acontecer uma coisa com você: mais dor. Só isso, nada além. Por isso que muitas pessoas separam e quando encontram a ex, o ex com outra, falam assim: olha só, tudo que eu falei pro outro fazer, ele tá fazendo com a outra. Tudo que eu briguei, as roupas, do jeito que ele se porta, ele foi estudar, foi N coisas. O outro começa a fazer com a próxima companheira, a pessoa me fala assim: tá vendo? Eu que quis fazer tudo aquilo. Tá, você se autossacrificou à toa, porque no momento que ele quis, no momento que foi conveniente para ele, o que foi importante para a vida dele, ele foi lá e fez. Você gastou energia toda. E quem vive nesse esquema de autossacrifício faz isso, porque acredita que tem que salvar o outro, tá? E por último, defectividade e vergonha, que é quando a pessoa diz assim: eu sou difícil de amar, tá? A culpa é minha. Então tudo está acontecendo, a culpa é minha. E aí começa a vir pensamentos: eu devo ser uma pessoa muito ruim mesmo, porque é difícil me amar, ninguém fica. Meu pai não ficou, minha mãe não ficou, minha ex-namorada não ficou, minha namorada atual não quer ficar. E começa a atrair laços do passado para justificar aquilo. E de fato é isso que acontece. Boa parte desses sentimentos ele vem do passado, de histórias passadas que foram cristalizando até o momento atual. E isso é um prato cheio para o abusador. Tá? Quando o abusador percebe tudo isso acontecendo, ele controla a vida do abusado. Por quê? Porque todas as narrativas ele vai fazer de acordo com o seu passado. Você contou coisas demais para ele, você abriu sua vida demais para ele, principalmente no início, quando ele era aquela pessoa maravilhosa, simpática, atenciosa. Você abriu tudo isso para ele e hoje ele vai usar contra você. É exatamente isso que acontece. E aí você pode estar se perguntando: Juan, como me libertar? Muito bonito tudo isso que falou, mas como é que eu faço para me libertar? Lembra que eu falei da autorresponsabilidade? Primeiro passo: corta contato. Ah, Juan, vai doer. Vai mesmo. Por que que vai doer? Porque o abusador, ele vai agir na sua cabeça como uma droga. Ele vai te dar migalhas emocionais, você vai acreditar que ele está mudando, você vai abrir a guarda com ele e ele vai fazer de novo. Você vai se viciar nisso, na sensação que acaba vindo, tá? Então, primeiro passo: cortar contato. Segundo, para de ouvir amigos que não estão nem aí para o seu problema. Que amigos são esses? Ah, amiga, você merece algo melhor. Não, vai se cuidar, vai se amar mais. Para! Por quê? Porque você tá num relacionamento abusivo, você fala pra você se amar mais. Quem é que tá na sua cabeça que te amava se você fosse uma pessoa melhor? O abusador, você vai voltar pra ele. Por quê? Porque você vai começar a se ver sozinha, você vai começar a perceber que os outros não estão conversando com você, e aí ele vai aparecer novamente, ele vai oferecer o carinho, porque ele volta a ser aquela pessoa lá do início, e você vai cair novamente. Só que dessa vez, se você voltar, vai ser pior. Então para de ouvir as pessoas que não estão nem aí para o seu problema. Terceiro, procure um profissional. E por que procure um profissional? Porque o profissional vai te auxiliar porque você não dá conta sozinha. Foi tentando fazer tudo sozinho que você entrou nesse ciclo. Então procure um profissional. E o profissional pode ser um psicólogo,
pode ser um psicólogo que oferece terapia em grupo, pode ser um profissional que vai te ensinar exercícios para você parar de pensar nisso. N tipo de situações podem te ajudar, tá? O mais indicado, o psicólogo, mais alguns outros que vão te ajudar. Só que o primeiro passo ele tem que ser dado. E aí não importa se é com psicólogo, se é com um educador físico, se é com alguém que faz yoga, não importa. O primeiro passo é você sair daquele lugar que te aprisiona, tá? Fazendo isso, você começa a melhora. Importante, essa melhora pode ter recaídas. E para recaídas, você vai ter que ter um plano muito estruturado para você passar por ela, estruturado, para você passar por ela sem botar as mãos do abusador. Primeira coisa que você precisa fazer. E depois, Juan, o que que eu faço que eu procurei todo mundo, procurei o profissional, cortei contato, comecei a mudar de vida, depois você segue o planejamento. Por que segue o planejamento? Porque exatamente nessa parte aqui você conseguiu cortar contato, você começou a ir para academia, você começou a passar com o psicólogo, você começou a focar no seu serviço, você começou a melhorar. O que que acontece? Ah, já estou bem e não tem nenhum problema encontrá-lo novamente. E o que tá de pessoas que passam por isso durante um ano melhoram, começam a evoluir na vida profissional, na vida acadêmica, na vida pessoal com os próprios amigos, acabam encontrando a pessoa ou num barzinho, ou a pessoa entra em contato. E importante saber, o abusador ele tem muito disso, tá? Ele desaparece por um tempo e do nada ele aparece novamente, querendo testar e saber se você está ali. E aí, nesse momento que aparece, todo aquele instinto, aquela empolgação do início, empolgação, às vezes a paixão do início também, ela explode, tá? Vamos fazer um gráfico aqui. Ela explode. Ela explode por quê? Porque é instinto. Instinto não significa que é o que você deva fazer. Se você aceita esse instinto, você volta para todo o ciclo. Se você aprende a regulá-lo, você sai da situação e segue sua vida. E no final, é sua a resposta. No final, a responsabilidade tem que ser de você. Por quê? Porque por ele vai voltar todo aquele ciclo que era bom. Então você escolhe se você quer viver melhor ou quer viver no ciclo de abuso. A opção sempre vai ser sua.